Agora a gente vai repetir um painel que a gente já fez o ano passado, porque é um assunto bastante importante, a gente tem quase os mesmos atores participando, porque é um dos assuntos que, como a gente viu, impactam muito no investimento anjo do mundo. Então, a gente vai discutir um pouco sobre políticas públicas de estímulo ao investimento anjo. E eu acho que uma das coisas que vai ser muito legal, quando o Rodrigo terminou, ano passado, esse painel, ele falou, o ano que vem a gente vai se encontrar e eu vou perguntar para vocês o que vocês já fizeram sobre esse ano. E o que eu acho legal é que, pelo que eu conheço de todo mundo, a maioria vai ter muita coisa bacana para contar. Então, eu queria convidar aqui o Rodrigo Menezes para poder moderar esse painel. Agora eu vou ser boazinha e vou ler o currículo do Rodrigo, vamos ver se eu chego lá. O Rodrigo é mestre em Direito Empresarial pelo IE, Instituto de Empresa da Espanha, e especializado em Venture Capital pela UC de Berkeley, com vasta experiência profissional nas áreas de Venture Capital e Private Equity e de fusões e aquisições, assessorando fundos e empresas em seus processos de investimento e de compra e venda. Também queria convidar aqui para compor a nossa mesa o Felipe Borsato. O Felipe é gerente responsável de investimentos em capital semente e Venture Capital do BNDES. Hoje, o BNDES é o maior investidor nesse segmento no Brasil. Queria convidar também o Alexandre Petri. O Alexandre Petri, atualmente, é gerente executivo de investimentos na Agência de Promoção e Exportações de Investimentos, Apex Brasil, responsável pelas ações de atração de investimentos para diversos setores da indústria brasileira. E queria convidar também aqui o Marcos Vinícius de Souza, que é diretor do Departamento de Fomento à Inovação do MDIC, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Ele é formado em administração pela Escola de Administração da Fundação Getúlio Vargas, tem um MBA em desenvolvimento de clusters pela CEPAL, além de ter um treinamento em estratégias de inovação pela Vinova, agência de inovação da Suécia. E eu sempre gosto de ressaltar as pessoas que fazem um trabalho incrível. Fazer um trabalho incrível dentro do governo não é algo muito fácil, mas o Marcos Vinícius tem conseguido construir um ecossistema e a gente agradece muito por todo o apoio que ele tem dado e pelo que ele tem feito ali. Esse é o grande diferencial. Muito obrigada a todos pela presença e eu estou querendo ouvir a resposta. O que esse pessoal fez em um ano, né, Rodrigo? Ó, Maria Rita já começou provocando. Ela já começou dizendo aqui o que o pessoal fez em um ano. Para aqueles que estiveram aqui um ano atrás, não foi nem aqui, foi na Bovespa, o debate foi muito rico, foi muito provocador. Ele não vai ser diferente esse ano. Talvez, mas, por exemplo, o Marcos já está mais preparado. Ano passado ele estava aqui sentado. Então não era o Alexandre, havia um outro membro da Apex aqui. Não era o Alexandre, tinha o Leonardo. O Felipe está substituindo o Leonardo. E havia o Leonardo também, mas o Felipe está na mesma linha, a gente já se conhece. Eu estava presente, não assisti. Então, a turma aqui já está mais preparada. Então, não esperem, né, mas a gente vai dar um pouco de cenoura para eles, né, depois a gente começar a voltar. A Maria Rita falou, ela começou provocando. O que vocês fizeram em um ano? Vamos conversar com você, Marcos, que estava exatamente nesse painel. O que o MDIC, o que você, e mais uma vez reitero aqui os elogios, não só a você, mas ao BNDES e à Apex, verdade seja dita, a gente vai provocar, mas vocês são agentes importantes desse ecossistema, mas eu vim aqui para dar paulada hoje. Então, vamos lá, Marcos. Ainda bem que eu não acreditei naquele teu e-mail para o grupo aqui. Falando, esse ano não vamos ter conflito. Vamos tentar ser calmos esse ano. Então, assim, o que a gente fez nesse último ano, né? Há um ano atrás a gente veio, a gente apresentou um pouco a ideia do que é o Inovativa Brasil, que é um programa do Ministério da Indústria e Comércio, que a gente fez o piloto ano passado. A gente, quando foi fazer esse piloto, se me permite, eu gostaria de colocar o vídeo, posso? Em vez de ficar falando... Pode, não, é um merchan permitido. Que é o que eu fiz no último ano. É um também, merchan permitido, então, é um obrigado, merchan permitido. Tem o vídeo aí? Colocar o vídeo? A inovação passou a ser o campo da batalha, o campo onde todos vão buscar estar melhor que o outro. Inovação tem que ser constante. Eu acho que em todos os negócios... Se nós seguíssemos um modelo padrão, ou seja, copiar
e apenas copiar, provavelmente nós estaríamos hoje fabricando genéricos e sendo mais um. Eu acho que essa é a maior dificuldade, assim, de realmente entender uma demanda latente que existe no mercado e você uma paixão para resolver aquele problema. Tem uma frase que eu adoro, que é aquela que diz que não é nem o mais forte nem o mais inteligente que sobrevive, e sim o que se adapta mais rápido. E não tem adaptação sem aprendizado. Se não aprender todos os dias, você envelhece. Eu falo que a gente emburrece, né? Então, onde tiver uma oportunidade de aprender, fazendo cursos, fazendo network, lendo muito. Se instruir nas questões de técnicas de gestão, técnicas de controle, o método Lean, que é um processo que a Toyota desenvolveu, acho que isso aí é fantástico. Na academia a gente não tem nenhum ensinamento de empreendedorismo, então nós sentimos a necessidade de realizar uma capacitação. O Inovativa, através de cursos, workshops, mas principalmente a figura de mentores, ele traz um networking que é muito crítico e muito importante, principalmente para quem está em startup. Durante o Inovativa, que nós fomos passando de fases, chegamos até o final, nós recebemos muita capacitação em vários âmbitos. Desde comercial, como vender o produto, participação societária, propriedade intelectual. Essa rede de mentores mostrou que se a gente realmente quer, a gente acredita naquilo, a gente consegue fazer. A gente entrou como era para ser uma ONG, a gente saiu hoje como uma empresa que foi acelerada por um fundo de investimento no Vale do Silício. Eles têm participação na nossa empresa e que eles têm aberto acesso a muitos outros fundos, a muitas outras oportunidades, não só no Brasil. Aprender, aprender e aprender. E a Inovativa Brasil, eu acho que vai proporcionar a isso. Esse programa Inovativa Brasil, que tem um foco que eu acho importantíssimo, primeiro, que é de desenvolver jovens, de desenvolver talentos. A Inovativa Brasil certamente vai lhe ajudar. Faça assim como a gente e participe da Inovativa Brasil. Você verá que suas portas se abrirão não só nesse país, mas para o mundo. Bom, esse programa, no ano passado, quando a gente veio mostrar as ideias principais, ainda não estava pronto. O programa surgiu basicamente para resolver a dor de cabeça de 3 esferas, de 3 grandes grupos: governo, empreendedor e investidores. O governo, porque a gente estava investindo muito nos últimos anos em ciência e tecnologia. Vocês viram a apresentação do Glauco Arbix hoje pela manhã. E o que a gente tem sentido é que, nos últimos anos, esse conhecimento e essas tecnologias sendo desenvolvidas através desses investimentos não estão chegando no mercado. Então, essa é uma preocupação para o governo, porque a gente está com bons crescimentos em número de publicações, de papers, mas não tanto em desenvolvimento econômico e geração de inovação. Então, esse é um problema crítico para o governo. Do outro lado, a gente tinha o lado dos empreendedores, que o lado dos empreendedores, na nossa avaliação, principalmente o empreendedor de alta tecnologia, que é o que a gente estava no foco, eles não tinham a capacitação adequada aqui no Brasil, não tinham uma rede de contatos suficiente aqui no país, e também o que tinha disponível não era para negócios de alta tecnologia. E a gente tinha, do outro lado, os investidores, que sempre batiam lá na porta do Ministério, nas reuniões que a gente recebia eles, reclamando justamente desse ponto que o Cássio colocou, que não achava bons projetos. Principalmente isso nos últimos 3 anos, 4 anos, quando a gente começou a receber alguns fundos internacionais, principalmente. Alguns foram embora em pouco tempo. Mas a principal dificuldade que eles colocavam era onde que eles iam conseguir achar bons projetos. Então, a partir desses 3 dores de cabeça, a gente resolveu fazer alguma coisa um pouco diferente do que estava sendo feito aqui no Brasil. A pergunta que a gente queria fazer é: onde que esse pessoal de alta tecnologia vai buscar ajuda quando precisa um negócio? A gente pode pensar nas incubadoras, mas incubadoras, tirando poucas incubadoras aqui, elas ainda não estão no nível mundial de capacitação para negócio de alta tecnologia. Tem pouquíssimo contato com o setor privado e com rede de investidores. Isso não estou falando das melhores, não, estou falando no geral de incubadoras pelo Brasil. E, a partir desse diagnóstico, o que a gente fez foi: como que a gente faz para
centenas ou milhares de empreendedores que estão fora dos grandes centros, que estão fora de incubadoras e por aí vai. A partir disso, a gente colocou um desafio que era como que a gente consegue dar informação, conexão e mentoria, que é o importante para esses empreendedores, só que em larga escala. Larga escala que eu digo é centenas ou milhares. A gente procurou a Endeavor, acho que a maioria deve conhecer a Endeavor. Chegamos à Endeavor e falou: Endeavor, vocês fazem um excelente trabalho selecionando 40, 50 empreendedores Endeavor por ano. Como que a gente faz isso para 500 ou 5 mil empresas? Você está louco e tal? Disse, não, vamos conversar então, vamos ver como é que dá para fazer isso. Aí isso eles chamaram o Cássio, inclusive, que ajudou a desenhar no começo o programa, e aí depois chamaram a consultoria McKinsey para ajudar a gente nesse processo. E a partir disso a gente começou a estruturar o programa em 3 pilares. E os 3 pilares eram os pilares que, quando eu trabalhava em fundo de Venture Capital, eram os pilares que eu via que tinha num fundo fora o dinheiro. Que era, primeiro, capacitação, ou seja, você toma um banho de negócio quando você entra num fundo, você tem acesso ao investidor, e principalmente quando de alta tecnologia vem de pessoas muito da área técnica, cientistas, pesquisadores e por aí vai, então você precisa dar um choque de negócios nele. Um segundo pilar que tinha no fundo era a questão das mentorias. Então, quando a empresa entrava no nosso fundo, a gente acessava a rede de mentores dos sócios do fundo para poder orientar esses empreendedores sobre como funciona o mercado, abrir portas e por aí vai. E uma outra parte que é a conexão, ou seja, é a parte de vendas, a parte de abrir portas para futuros clientes. Então, também tinha essa parte. Então, foi pensando nisso que a gente falou assim, como é que estrutura tudo isso em nível mundial, de qualidade e que seja em larga escala. A gente começou a trabalhar nesse processo, a gente achou muito pouca coisa no Brasil que poderia ajudar a gente nisso, e aí a gente foi para fora. Então a gente foi visitar como que era feito o ensino à distância no edX, que é o portal de ensino à distância da Harvard e do MIT, e que esse ano vai entrar Stanford. E a gente foi discutir com eles como é que usava a tecnologia para fornecer capacitação para milhares de pessoas. E a resposta que a gente teve é que muitas das coisas nem eles sabiam, porque eles estavam ainda testando modelos de MOOCs e por aí vai, colhendo dados e pesquisas. Mas aí a gente resolveu começar a discutir fazer isso junto. Para isso a gente começou a pensar, ok, para capacitação o que precisa? Precisa ser online, precisa ser mobile, precisa ser informação direto ao ponto, não pode ter muita teoria. E aí a Endeavor trouxe esse conceito para a gente de educação, de capacitação de empreendedor para empreendedor. Então, nas nossas capacitações, tem uma parte pequena que é dada uma teoria bem aplicada, que é dada pelo Marcelo Nakagawa, acho que a maioria deve conhecer aqui, foi que a gente contratou para desenvolver toda a parte de conteúdo mais para o lado teórico aplicado. E o resto do treinamento, dos cursos, dos vídeos, do webinars, é exclusivamente dado por executivos, por empreendedores de sucesso, por investidores e por aí vai. E a gente espreme ao máximo nesses vídeos o ensinamento prático. Ou seja, a gente não quer saber mais muito... a gente fala que a gente é um passo depois da Endeavor, porque da Endeavor eles contam muito a história de sucesso do empreendedor. A gente não quer saber a história de sucesso, a gente quer saber o que ele fez na prática, no dia a dia, e que continua fazendo para fazer isso. Então, essa primeira parte de capacitação tem esse perfil. A gente contratou o Léo Burdi, que é um pesquisador do MIT Media Lab, para desenvolver toda a estrutura de tecnologia da nossa plataforma. Então, juntou a parte de tecnologia, que é a parte mais crítica do nosso sistema, para poder atingir milhares de pessoas. Juntamos o Nakagawa, juntamos empreendedores, tanto da rede da Endeavor, quanto de outras redes que a gente está abrindo. E, a partir disso daí, a gente tem uma parte de conteúdo. Aí vamos para a segunda parte, desafio, a parte de mentoria. Como é que você dá mentoria para centenas ou milhares de pessoas ou de empreendedores para ajudá-los nesse processo? Já que mentoria, primeiro, não é algo muito disseminado no Brasil, e segundo, mentoria envolve muita confiança e muita gente acredita que é só olho no olho. A gente quis ir além, e onde a gente buscou também foi fora. Então a gente contratou a Everwise, que é uma empresa do Vale do Silício que faz programas de mentoria em larga escala.
E aí, com isso, a gente agora está fazendo uma rede nacional e internacional de mentores para o nosso programa. Internacional de mentores é que a gente já foi para Boston e para o Vale do Silício, recrutar brasileiros executivos de grandes empresas que vão dar mentoria para o nosso programa. E eu estou aqui também para convidar quem tiver interesse, principalmente investidores e empreendedores de sucesso, em se juntar à nossa rede. A gente vai depois aqui dar o e-mail, mas quem tiver interesse se cadastre para o processo seletivo para ajudar justamente nessa rede de mentoria. E a terceira parte que é conexão. Conexão, a gente fez acordo com o Senai, porque muitos dos empreendedores que participaram no passado falaram o seguinte: a gente não quer investidor. A gente não precisa de investidor e a gente não quer investidor. E alguns que a gente perguntava por que eles queriam investidor era para dar o último passo para lançar o produto comercialmente. E para isso a gente trouxe o Senai. Eu falei assim, o Senai ele vai não só dar esse recurso e o apoio que esse cara precisa para levar o produto no mercado, principalmente produto de mais alta tecnologia, e o Senai escolheu o nosso programa para ser a parte de inovação, de empreendedorismo dos 85 centros que eles estão fazendo com o BNDES, Centros de Tecnologia e Inovação do Senai, vai usar a nossa plataforma. E a parte de conexão, que era trazer empresas que queriam entrar nesse ambiente de startups. Alguns patrocinadores do nosso programa ano passado, porque é um programa público-privado, a gente banca a maior parte com o Ministério, mas a gente também busca patrocínios privados. E as duas empresas que participaram, que eles pediram para não divulgar isso, o DOME, eles queriam simplesmente entender como é que funcionava o ambiente de startups. E, por incrível que pareça, a maior parte das grandes empresas brasileiras não sabem como se relacionar. Para nossa felicidade, de 2 anos para cá, eles estão com muito interesse. Eles querem saber como. Eu já fiz reunião com mais de 15 grandes empresas brasileiras interessadas nisso. E nenhuma delas sabiam como interagir nisso. E essas pessoas, essas empresas que patrocinaram nosso programa no passado, eles queriam vivenciar isso na prática. Então, antes deles lançarem programas igual o Bradesco está fazendo, antes deles arriscarem em contratar uma consultoria para entregar um calhamaço de papel para eles pediram para patrocinar nosso programa para participar do dia a dia. Então, eles entraram como mentores, acompanharam os empreendedores, o processo seletivo e por aí vai. Então, o nosso programa também é uma base de teste onde empresas que querem começar a se relacionar com esse mundo vai ter o acesso imersivo dentro dela. Então, essa que é a ideia do programa que eu fiz no último ano, Rodrigo. E agora as inscrições vão até domingo nesse programa para competir. Então, a gente vai selecionar 300 empresas para ir para a segunda fase ter acesso à mentoria. E na última parte a gente seleciona 100 dessas empresas que aí vão receber mentoria de 6 meses com executivos e empreendedores, tanto daqui quanto dos Estados Unidos, para ajudá-los nessa parte do programa. Então, é essa que a gente fez no último ano aí. E eu, por favor, eu gostaria de agradecer a Anjos e você cedeu o seu escritório para a gente apresentar o programa de mentoria com a consultoria americana, que a Anjos e a BVCap também vão ajudar a gente a recrutar os mentores desse programa. E a ideia é depois que a gente tiver com uma rede consolidada no Inovativa, a gente consiga utilizar essa grande rede nossa para outros programas de governo. Obrigado, Marcos. Vou inverter aqui, vou para o Alexandre. O Marcos, ele propositadamente, ele falou um monte de tempo que é para diminuir o tempo de perguntas que eu posso fazer para ele. Então, você não vai cair na mesma. Okay. Pô, o que a Apex fez no último ano? Tá, ok. Eu só retrocedendo um pouquinho, a Apex Brasil é a agência de promoção de exportação e atração de investimentos. Ela é mais conhecida pela parte de promoção de exportação, que foi o motivo pela qual ela foi criada, apoiar as exportações de pequenas e médias empresas brasileiras, mas nós trabalhamos com a atração de investimentos desde 2007, inicialmente com investimento produtivo Greenfield, então apoiando a vinda de empresas estrangeiras para se estabelecerem aqui no país, mas desde 2009 nós também começamos a apoiar a indústria de Venture Capital e Private Equity, por meio de um convênio de cooperação técnica e financeira com a BVCap. Nós, desde 2009, promovemos fundos gestores brasileiros no exterior, com vistas a receberem investimentos de fundos institucionais. Então, esse projeto que começou em 2009,
ele é bianual, ele foi renovado já 2 vezes, sendo daí já vindo agora para o presente. Nós fizemos uma nova renovação em abril desse ano. Então, por mais 2 anos, nós vamos estar trabalhando, apoiando e promovendo os fundos gestores nacionais. Além disso, dessa história que começou em 2009, desde 2012, nós começamos a nos envolver aí no cenário de startups. Nós começamos com uma parceria com o MCTI, o Programa Startup Brasil, a Apex sendo responsável pelo edital de seleção das startups internacionais que participam do programa. E também, por conta do programa e da parceria com o MCTI, nós abrimos em São Francisco um escritório, um coworking space, para que as startups brasileiras que participam do programa, e não só do Programa Startup Brasil, mas agora do Inovativa e de uma série de programas regionais que hoje existem no país, eles possam desfrutar desse espaço e ter um apoio para a conexão no Vale com outras startups, com a academia e principalmente com os investidores, né, os investidores estrangeiros. Então, esse sempre é um pano de fundo das nossas ações, né, que a missão da Apex, no que tange a investimentos, é atrair investimentos estrangeiros para o país. Então, nós continuamos trabalhando com o MCTI, nós vamos ter o primeiro Demo Day no Vale com as empresas selecionadas no ano passado, agora em novembro, então vai ser uma primeira ação que essas empresas que foram aceleradas no último ano no Vale. Além disso, nós aí também tivemos uma ação importante, nós firmamos um convênio com a ABS Startup, então com a Associação Brasileira de Startups, com 3 objetivos com esse convênio. O primeiro deles é trabalhar para o mapeamento, né, dessas startups brasileiras, que hoje existe um número mágico de 10 mil, mas que ninguém bem sabe ao certo, até porque é difícil saber, né, se criam, se terminam, isso é muito dinâmico. Então, nós vamos estar trabalhando com a ABS Startup para fazer um mapeamento, ter uma base de dados dessas empresas, para quando o investidor estrangeiro ou nacional procure uma oportunidade, seja mais fácil ele encontrar, né? Nós também sentimos essa mesma dificuldade de, muitas vezes, não encontrar os projetos adequados, né, para a necessidade do investidor. Então, esse projeto com a ABS Startup também tem essa finalidade. Ela tem também o objetivo de colocar essas empresas nascentes em contato com investidores. E uma terceira vertente, que daí é uma demanda até interna da Apex, nós vamos estar aproximando as startups das empresas exportadoras brasileiras com as quais a gente tem relacionamento. Então, a nossa ideia é unir, na verdade, a demanda e da oferta, e que essas startups desenvolvam soluções adequadas, que facilitem o processo de exportações de empresas brasileiras. Então, nós vamos estar juntando a empresa brasileira com potenciais clientes, né? Então, vamos estar também fomentando o desenvolvimento delas, trazendo tração, então, que elas consigam sua carteira de clientes. Para terminar, também fizemos aí nesse ano outro tipo de iniciativa, também relacionado aí a investimento de risco. Nós também estamos trabalhando com essa base de empresas exportadoras que nós temos, entre 10 mil empresas, no sentido de identificar quais dessas empresas poderiam se beneficiar do investimento de risco. Nós temos na nossa base um perfil de empresas pequenas, médias, que têm dificuldade em conseguir financiamento, e muitas delas desconhecem absolutamente, né, essa alternativa do investimento de participação. Então, nós estamos promovendo algumas rodadas de investimento, né, identificando essas empresas, apoiando elas para se prepararem, para apresentarem seus projetos para os investidores. Então, nós fazemos isso, algumas rodadas em parceria com a BVCap, mas também temos feito algumas promovidas pela Apex mesmo. E nós estamos focando muito agora no conceito aqui que está chegando no Brasil já, de Impact Investing. Então, nós temos assim muita demanda de investidores estrangeiros que buscam, né, um investimento que traga um impacto social, um impacto ambiental positivo. Nós estamos trabalhando para unir esses investidores. Nós fizemos uma primeira rodada agora durante a Copa do Mundo, da qual a Apex foi até patrocinadora local, né? Acho que todos devem ter visto em algum momento ali no lado do campo a Apex Brasil.
Nós fizemos durante um dos jogos da Copa em Fortaleza, Brasil e México, nós fizemos uma rodada, né, levamos 12 empresas aqui nacionais, né, e 9 investidores estrangeiros para fazer essa aproximação. Então, são essas aí as principais iniciativas. Tem mais algumas, mas acho que está ótimo aqui para começo. Felipe, o que o BNDES fez no último ano? Bom, tentarei ser breve aqui, mas como eu trabalho em banco, eu serei bastante quantitativo, tá? Bom, o BNDES, acho que o grande objetivo, um dos grandes objetivos do BNDES é desenvolver o mercado de capitais, né? E isso dito, eu acho que desenvolver investimentos em capital de risco faz parte do nosso mandato. E isso vem desde o mercado de capitais, então desde a Bolsa de Valores, e isso vai descendo até no início, né, desse elo, que é onde está o investimento anjo, onde está talvez o capital semente, que a gente chama também. O BNDES ele atua nesse mercado desde a década de 90, tá, em fundos de capital semente ou venture capital. Isso vem da instituição CVM, né, que, se não me engano, foi regulamentado em 97, há 2 anos 9. O BNDES, desde 99, atua em fundos de venture capital. Hoje, o BNDES é o maior investidor em fundos de venture capital e capital semente. A gente tem alocados em fundos de capital de risco como um todo, envolvendo aí private equity, 35 fundos ativos, são 2,5 bilhões de reais alocados para esse tipo de investimento. E aí já vem a notícia boa, né? O que a gente fez no último ano. Então, depois de soltar tantos números, vamos lá. Hoje, a gente fortaleceu muito a nossa carteira de venture capital, né? E aí eu acho que vai ao encontro de uma demanda, talvez, do investidor anjo, e nosso objetivo é ter uma cadeia que ela seja integrada, né? Porque no Brasil hoje você vê, na verdade, um vale, né? Seja nas séries subsequentes de aporte, né? Após a entrada do investidor anjo, você tem pouca continuidade nesse investimento. Então, é ótimo ter um investimento anjo, né? A gente apoia e a gente quer que ele se desenvolva, mas é importante ter a continuidade desse investimento até o mercado de capitais, né? E aí eu vou entrar um pouco em todos esses temas, inclusive saída, mas serei breve. Então, o que acontece? A gente fortaleceu muito o nosso investimento em Venture Capital para dar sequência a esses investimentos. Hoje a gente tem 7 fundos de Venture Capital em período de investimento. Depois eu posso passar os contatos para quem tiver interesse, que podem dar sequência a alguns investimentos. A gente tem um produto específico para capital semente, que na visão do BNDES, que são empresas que faturam até 10, 12 milhões de reais. A gente então lançou esse produto que se chama Criatec. O primeiro fundo de 2007 já está em período de desinvestimento, já está em período de venda dos seus ativos. No ano passado iniciou o Criatec 2 e a gente nas próximas semanas vai lançar a seleção do gestor do Criatec 3. Né? Então a gente vai ter 7 fundos de Venture Capital, 2 fundos de capital semente, cobrindo as 5 regiões do Brasil para dar sequência nas séries de investimento dos investidores anjo, dar sequência à série de investimentos em capital de risco. E aí eu vou agora falar um pouco sobre saída, né? A gente tem uma carteira que se iniciou na década de 90, então a gente já passou por esse ciclo de maturidade, né? E a gente vivencia isso muito, eu particularmente no meu dia a dia vivencio muito o desinvestimento, né? Ou seja, a venda dos ativos que você tem em carteira. E a gente enxerga, na verdade, que existe uma dificuldade muito grande nesse processo, né? Tanto o processo de novas rodadas de investimento como o processo de desinvestimento. Então, o que a gente está fazendo nesse sentido que foi feito no último ano também, né? E aí já é um valor, são montas maiores, mas acho importante dizer que a gente vai descendo, né? Quanto menor é o tamanho do ticket, por incrível que pareça, mais complexo fica para o agente público fazer certos investimentos em capital de risco. A gente está trabalhando primeiro no mercado de acesso, né? Hoje o mercado de acesso no Brasil é através do Bovespa+. O BNDES ele lançou agora um programa que ele garante, né, um percentual da oferta pública de empresas, né? E aí são empresas que vão faturar da ordem de 50, 100 milhões de reais, mas já se vislumbra uma saída, né, para empresas aí de médio porte, né? Hoje, na Bovespa, no novo mercado, a gente acaba vendo uma média aí de IPOs da ordem de 400 milhões de reais. A gente espera, através dessa iniciativa, diminuir esse valor para 100 milhões de reais, 80 milhões de reais, até 50 milhões de reais. Então, isso já é uma primeira expectativa de saída para os fundos, né? Então, talvez aí no período de 6, 7 anos, dá uma rentabilidade para os investidores anjo, ainda que não exista uma saída via fundo de investimento. Então, o caso do amigo do Cássio, acho que já seria parcialmente sanado. Mas a gente vem fortalecendo o Venture Capital para que os anjos também possam começar a ter saídas, né?
E isso vai acontecer naturalmente com o amadurecimento da indústria, né? E é algo importante também para que o ciclo se regenere de alguma forma. Além disso, a gente vem trabalhando numa outra iniciativa, que também é relativa à saída, que é de tentar atrair as empresas brasileiras de médio e grande porte para adquirirem pequenas empresas brasileiras. Talvez esse seja uma das saídas mais práticas e mais rápidas que possam ocorrer para os investidores anjos, inclusive para alguns fundos de capital semente. Então, nessa linha, a gente tem fortalecido o Corporate Venture. Então, a gente lançou... a gente já tem um fundo de tecnologia da informação, que é a Telefônica, que investe com a gente. A gente lançou esse ano um fundo ligado a novos materiais, um fundo aeroespacial, inclusive a FINEP está junto com a gente, e a Embraer, que investiu com a gente. E agora, no Criatec 3, nas próximas semanas, a gente deve lançar, e pela primeira vez no fundo de capital semente, a gente vai ter um investidor privado de grande porte, né, uma empresa privada de grande porte, que vai co-investir com a gente também. Então, o que a gente espera com isso? A gente espera começar a atrair as empresas brasileiras para elas enxergarem no processo de aquisições, né, um modelo de inovação, né, um modelo de inovação aberto, um modelo de inovação sustentável, e aí a gente começa a trazer a liquidez para as pequenas empresas, para os pequenos investidores, né? E aí, só então, para encerrar, assim, a gente também enxerga no futuro outras iniciativas possíveis, né? A gente enxerga com bons olhos os matching funds, né, que são os fundos de co-investimento, é algo que já está no radar para a nossa análise. A gente enxerga também, potencialmente, financiar aquisições de pequenas empresas inovadoras no futuro. Agora, esses são assuntos que demandam, acho que, um estudo mais profundo, e aí eu colocaria isso aí no horizonte de médio prazo, a gente ter uma resposta sobre isso. Obrigado, Felipe. Eu fui tomando nota aqui, na verdade é que esse ano eu vou ser obrigado, Marcos, a ser menos provocador mesmo. Aquele e-mail estava certo. Porque muita coisa... Não, eu estou ficando mais tolerante. Então, estou ficando mais mole. A verdade é que, mais uma vez, para aqueles que estiveram aqui, essas são respostas que são muito importantes para os agentes da indústria. Então, são respostas importantes que elas estão cobrindo. Quando a gente olha lá o slide que o Cássio apresentou para a gente, ele falou assim, olha, a principal demanda do investidor anjo, vamos nos ater aqui aos investidores anjos exclusivamente, que é o que a gente está tratando no Congresso. Receber bons projetos. A pauta, tanto colocada pelo Marcos quanto pelo Alexandre, então, Apex e MDIC, são pautas que elas estão estimulando a que bons projetos surjam. Seja porque nós estamos melhorando o nível dos nossos empreendedores, então nós estamos aqui melhorando o deal flow que vai para os investidores, que é a demanda que vocês viram. Quando a gente olha a segunda preocupação que foi manifestada no slide do Cássio, é saída do investimento. E aí o Felipe abordou o que o BNDES fez exatamente no último ano. O Match Fund, por acaso, foi um ponto que nós discutimos também no Congresso do ano passado. Não veio ainda, mas o Felipe colocou, que está no horizonte do BNDES. Então, quando a gente fala e vê o que o BNDES está fazendo com o Corporate Venture, que é uma outra, sem dúvida nenhuma, uma facilitação para as saídas, a gente está vendo que, em termos de políticas públicas, os agentes governamentais ou as entidades ligadas ao governo, elas estão se movimentando para a criação de políticas públicas. Então, vamos pegar aqui, receber bons projetos, saída de investimento, proteção jurídica e incentivo fiscal. Essas eram as 4 que tinham sido citadas na pesquisa do caso. Tem uma quinta que não estava lá citada, mas que não foi parte do estudo, mas que foi dita aqui, que é disponibilidade de capital. Então, um outro item que o Felipe tratou, e a Apex também tratou, no sentido quando ela faz o convênio com a BVCAP para que outros fundos recebam recursos de investidores institucionais estrangeiros. Falamos de 2 ou de 3, um que não estava aqui, e estão faltando 2. Proteção jurídica e incentivo fiscal, que é um negócio menor, mas, como dito pelo Cássio, é como você consegue trazer a massa, é como você consegue chamar a atenção da massa para vir investir nesse ecossistema de empreendedorismo. O que vocês não fizeram? E eu chamei a atenção especialmente para o fato de que nós não tratamos desses 2 itens, e óbvio, há itens que não são nem da competência de vocês, mas o que vocês não fizeram
e deveriam fazer, e peço que respondam de forma bastante curta, e relembro, isso aqui é para ser um bate-papo, é um debate, quem quiser perguntar e falar, por favor, anota no papelzinho, traz para cá que a gente discute. Começamos com você, Felipe. Bom, vou falar já do que está no médio prazo, né? O que está no médio prazo não esteve no curto prazo, então não foi feito. Eu acho que tem duas questões que foram abordadas que a gente não fez. A gente tem nossas dificuldades para fazer, mas são questões que têm que ser pensadas, né? Uma é você ter os fundos de co-investimento. Esses fundos a gente já tem conversado com algumas instituições da União Europeia sobre o assunto. Aí existem uma série de questões burocráticas do como fazer, como cadastrar um anjo, se anjo é bom ou não é bom, como é que você pode fazer o carregamento de dinheiro, quanto vai ser o retorno que você vai exigir do investimento no momento da liquidez, se você vai ter a conversão ou não, vai existir conversão no momento de liquidez ou não. Então, existe uma série de questões, é um assunto relativamente complexo, mas que a gente está analisando e, na medida do possível, a gente vai evoluir com ele. Outra questão que eu acho que também já começa a ser feita, mas é uma questão complexa, institucional nossa, é a gente tentar aproximar a nossa base de empresas, né, o BNDES é uma base vastíssima de empresas, das pequenas empresas com potencial de crescimento, né? Então, a gente sabe que, se por um lado existe um mercado de acesso que está se desenvolvendo e que aquelas empresas com altíssimo potencial vão chegar até esse mercado, vão pulverizar capital, esperamos que chegue um novo mercado, haverá uma série de outras empresas que, até por uma questão de necessidade de liquidez do investidor, serão adquiridas antes e vão fazer a roda girar, né? Então, de alguma forma, acho que faz parte do nosso trabalho aproximar nossas empresas, às vezes médias, grandes empresas, aproximá-las das empresas nascentes com alto potencial de crescimento para que essas aquisições sejam feitas. Então, acho que a gente vai ter um papel institucional cada vez mais relevante para tentar fazer esse casamento de ponta compradora e ponta vendedora da melhor forma possível, gerando valor para os dois lados. Obrigado. Marcos, o que não foi feito, estando no pipeline para ser feito ou não, e que mesmo assim ele falou, não está no pipeline, mas a gente queria fazer também, mas não foi feito? Bom, o que não foi feito está no pipeline, que é basicamente esses dois pontos que você colocou, a descaracterização da personalidade jurídica e incentivos fiscais. E a gente não fez esse ano porque a gente tinha um outro tema que consumiu muito nessa parte regulatória, que é a reformulação da lei de inovação aqui do Brasil. Então, a gente trabalhou o ano inteiro justamente para tornar essa lei mais flexível, principalmente com as instituições públicas, digo universidades, centros de pesquisa, e também para dar alguns tipos de apoio para o setor privado. Então, duas coisas, por exemplo, que eu destaco, que a gente fez nessa legislação, que agora está na fila bem próxima para votação no Congresso, e Congresso que eu digo é no plenário, você já passou por todas as comissões, já aprovamos em todos, aprovamos dentro do governo e está agora na boca para ir para votação em plenário. Mas tem duas coisas importantes. Uma é que a gente deu uma flexibilidade, permitiu flexibilidade na lei de inovação para que instituições públicas, principalmente incubadoras, tenham personalidade jurídica privada. Ou seja, isso vai abrir portas, por exemplo, para que ela possa se unir a fundos de investimento para fazer co-investimento junto, sendo por exemplo, o CIETEC, com essa lei, poderia ter um fundo de investimento parceiro fazendo parte da incubadora para fazer esse tipo de investimento, que é um modelo muito típico de Israel, que eles fazem isso. Então, isso daí está na lei, é uma das coisas que a gente fez. Uma outra que, talvez não tão diretamente para investidor, mas que vai acelerar empresas de alta tecnologia, é uma cláusula que a gente colocou lá na lei de inovação do seguinte: se alguma instituição pública, a gente está mirando principalmente Petrobras, Caixa, Banco do Brasil, Eletrobras e por aí vai, fizer algum tipo de pesquisa com a universidade, e essa pesquisa virar uma empresa, uma spin-off, uma startup, essa empresa poderá adquirir os produtos dessa startup com dispensa de licitação. E isso para empresas de até 90 milhões de reais, que é para a gente quer a média, porque para muitas dessas empresas grandes, principalmente públicas, elas precisam de grandes volumes de fornecimento. E muitas vezes startup não tem condição de fornecer. Por isso que a gente não colocou piso, mas colocou teto. E, além disso, permite que isso daí se encaixe nas linhas tanto do BNDES quanto da FINEP de média empresa, de até 90 milhões. Então, de um lado, você entra com compra pública e, do outro, você entra com apoio de FINEP e BNDES, com linhas especiais.
E além disso, ainda tem a possibilidade do seguinte, de empresas até esse porte, se essas instituições públicas desenvolverem um projeto de pesquisa conjunto, ou seja, desenvolvimento conjunto de um produto, esse desenvolvimento conjunto também vai poder ter dispensa de licitação. Então, a gente acha que isso daí é um grande turbo aí para pequenas empresas, principalmente que venha de ambientes universitários, acadêmicos, que virem spin-offs, para elas terem um privilégio nas contratações. E isso não foi o governo que colocou, era interesse, inclusive, das empresas públicas, que queriam contratar de empresas brasileiras, só que aí, no processo licitatório normal, perdiam, principalmente para estrangeiras, nessa competição. E quando perdia para a estrangeira ainda vinha e comprava a empresa nacional para aumentar o conteúdo nacional que exige. Então, é isso que a gente está tentando fazer. E aí, isso é o que a gente ficou nesse 1 ano. E agora, o que faltou? A personalidade jurídica e o incentivo fiscal. A gente estava tratando, inclusive, eu tratei com você, com o Cássio, a parte do anjo separado do resto de toda a cadeia de investimento. E quando a gente começou a discutir outros instrumentos do governo, somente para incentivo fiscal, a gente viu que não fazia muito sentido a gente discutir as coisas picadas. Então, agora, o MDIC e o MCTI, a gente está internamente fazendo essas propostas de unificação e de incentivo fiscal, desde anjos até a parte de IPO. O que você podia ter feito e não fez? Olha, eu acho que a gente fez bastante, na verdade. Está parecendo o Marco aqui, está fazendo merchan também. Não, na verdade, assim, nós abrimos muitas frentes nos últimos 2 anos, né, começando a trabalhar com esse ecossistema, conhecer, aprender, e essas iniciativas que nós realizamos. Né? Então, ter um escritório em São Francisco, né, para viabilizar e apoiar startups brasileiras, o projeto com a ABS Startup, a renovação do convênio com a BVCap e outras ações que nós fazemos de levar startups para eventos como o South by Southwest. Então, assim, acho que nós estamos no momento de maturação dessas iniciativas, de nós vermos como isso vai funcionar na prática, que resultados nós vamos alcançar. Mas o que eu acho que assim que a gente pode fazer melhor, talvez a gente ainda até não teve tempo ainda de fazer, é melhorar o relacionamento com todos os interlocutores do setor público e privado, em nível federal e estadual. Acho que hoje existem muitas iniciativas para apoio, para desenvolvimento desse segmento, mas e também existem muitas vezes sombreamento, né, entre diversas instituições. Então, eu acho que isso é um esforço que nós queremos fazer, de encontrar essas sinergias e potencializar o apoio, né, que a gente pode ver aqui, né, com o BNDES, com o MDIC, com a Apex, né, o sistema MDIC. Existem uma série de iniciativas e outras instituições também têm. Então, nós queremos potencializar isso. Eu acho que é isso que vai ser o nosso próximo passo aí no ano aí que vem em frente. Eu fui tomando nota aqui das respostas deles sobre o que ainda tem que ser feito. E a verdade é que acho que todos perceberam, que nós vimos aqui é de falar, olha, o Poder Executivo, e aí eu vou colocar aqui o Marcos dentro desse spot, e dizer assim, olha, o Poder Executivo está falando, eu preciso melhorar o ambiente regulatório de investimento. Eu preciso dar mais segurança jurídica para o investidor e preciso trazer mais ele. Falar, está aqui, é o meu dever de casa, vou fazer, suponho, sei que não é uma tarefa fácil, mas algo aqui que me chamou a atenção é o fato de que, olha, MDIC e MCTI estão fazendo isso juntos. Eu, pessoalmente, é a primeira vez que eu ouço esse trabalho conjunto. Eu sei que há muita relação boa entre as pessoas que estão nos ministérios, mas é muito bom ouvir que entre as instituições agora há um senso comum para esse andamento. Aí eu ouvi aqui do Alexandre de falar, olha, mas falta um relacionamento com o interlocutor, eu tenho que melhorar, não é que falta, não foi essa a expressão que ele usou, ele falou, melhorar a minha relação com o interlocutor. E quando eu vejo o interlocutor, eu vou botar o BNDES junto da interlocução. Ele fala, o Marcos usou, olha, eu vou fazer, talvez, uma das iniciativas que nós temos é de que se essas empresas que foram geradas em parcerias com as universidades, com as empresas estatais, poxa, eu vou ter uma compra beneficiada para elas, eu vou ter linhas de crédito do BNDES e FINEP.
que casa com uma pergunta que está sendo feita aqui, eu vou misturar, do Sérgio Goldman, de que o que pode ser feito para disseminar a cultura do investimento no Brasil. Aqui a gente está falando de iniciativas que eu vou chamá-las de isoladas, mas elas estão, em algum momento elas precisam se encontrar. A pergunta que eu faço a gente precisa de uma espécie de uma política nacional de empreendedorismo para que a gente dê o grande pontapé para criar uma política de risco como os americanos fizeram, de falar, nós vamos criar uma política nacional de ciência e tecnologia no Vale do Silício nos anos 60, que começou com o silício. A gente precisa disso ou a gente pode continuar com estas iniciativas, que, mais uma vez, falo de isoladas, mas não são, porque elas em algum momento vão se encontrar e elas devem caminhar sozinhas? Quem quiser responder primeiro agora. Bom, eu acho que as coisas estão ficando menos isoladas, tá? Faz 2 semanas eu visitei o Petri na Apex, né? Eu tive reunião com a Maria Rita em Brasília também, no Conselho de Startup Brasil, e com muitos aqui da plateia também já tive a oportunidade de conversar. Então, assim, eu acho que eventos como esse estão fazendo que nós sejamos mais próximos, né? E a partir do momento que nós somos mais próximos, nós temos mais iniciativas conjuntas, evitamos o sombreamento e começamos a fazer um processo aditivo, né? Um processo de soma. Isso acho que é a primeira questão. Então, assim, eu acho que ainda existe muito espaço para ganho de sinergia, né? Eu acho que isso é uma falha generalizada, mas eu acho que está existindo um trabalho de aproximação dos entes bastante razoável, né? Colocamos assim. O que eu acho que vai gerar fundamentalmente a cultura do empreendedorismo no Brasil são os casos de sucesso, né? E felizmente, né, nós começamos nossos investimentos em 99, depois nós fizemos um segundo ciclo de investimentos a partir de 2007, 2008 Venture Capital, e eu posso dizer com muita tranquilidade que nos próximos 2 anos vocês vão ver belos casos de sucesso que a gente fomentou, e belos casos de sucesso. A gente está falando de múltiplos de 10, 20 vezes o capital investido, de empresas que vão se transformar em empresas bastante relevantes. Então, eu acho que a concretização desses casos de sucesso, né, e a devida divulgação desses casos de sucesso vão fazer com que esse ambiente empreendedor se desenvolva de forma mais acelerada. Quem quiser. Bom, principalmente, eu acho que não precisa ter uma política para isso, porque você simplesmente vai dar um nome para um tipo de relacionamento que você pode fazer hoje já com os outros atores. Com o MCT, e isso não é só no Brasil que acontece, em qualquer outro país do mundo, claro que há divergências entre alguns pontos entre os ministérios. Acho que uma coisa boa é que nos últimos tempos o MCT e o MIDIC estão integrados. Então essa proposta que eu comentei com vocês foi feita a 4 mãos pelos 2 ministérios. Essa proposta que a gente está preparando de incentivo fiscal, caracterização da personalidade jurídica, está sendo feita a 4 mãos. O exemplo que o Glauco Arbix deu hoje do Inova Empresa foi a primeira vez, né, que FINEP e BNDES, junto com outras agências como a ANEEL, Petrobras, começaram a fazer análise conjunta dos projetos. Então, juntar o poder de fogo para uma mesma direção. Então, acho que já está acontecendo. No caso da Apex, por exemplo, a Apex já desde o começo do Inovativa ajudou a gente lá na parte de expansão internacional. Eles que organizaram grande parte da nossa missão para o Vale do Silício, onde a gente levou as 20 finalistas do ano passado. E isso gerou vários frutos. Então, a Apex ofereceu o escritório delas para os nossos participantes. Então, os participantes do Inovativa que precisassem entrar lá nos Estados Unidos, no mercado americano, poderiam usar toda a infraestrutura da Apex para fazer isso. Inclusive, teve empresa que entrou, já estão agora a Apex ajudando a empresa a entrar tanto no mercado americano quanto no mercado britânico. Então, assim, isso está acontecendo. Acho que é mais uma questão de maturidade do próprio governo do que necessariamente colocar um label de política nacional que vai fazer todo mundo correr atrás. Quer falar alguma coisa? Não, acho que a Suzana mencionou até antes, né, que na América Latina essa cultura, né, do investimento ainda não existe, desde a educação na escola, né, talvez o que a gente ouça, pelo menos na minha época, era poupar, não era investir. Então, acho que é uma mudança de cultura que não é feito de uma hora para outra e que
porque eu acho que as atividades, as ações que o governo tem feito, a iniciativa privada, as associações que têm sido criadas, a médio prazo tendem a mudar um pouco dessa cultura latino-americana. Então, acho que nós estamos no caminho certo e acho que a discussão e fóruns como esse ajudam a esse desenvolvimento. Eu vou fazer aqui, a gente está acabando o tempo antes de eu ir para considerações finais, eu vou fazer uma pergunta aqui que veio da plateia, do Bruno Brito, da Sigel, ou Sigel Capital, que é para o Marcos. E a pergunta dele é, há uma consideração para que se o dinheiro incentivado de P&D da Lei de Inovação possa ser aplicado nos fundos de investimento, em participações, nos FIPs e FMIs e EIs, para que estes FIPs possam investir em empresas inovadoras? É parte, estou aqui resumindo a pergunta dele, é parte das considerações que vocês estão fazendo nesse grupo de trabalho do MDIC MCTI? Totalmente. Na verdade, é um dos pilares centrais dessa proposta que a gente está discutindo, essa contrapartida de P&D, tanto da ANEEL, Anatel, ANP, por aí vai, ser utilizada para fundos de corporate venture das próprias empresas ou de investimento em fundos FIP. E como é que vocês estão discutindo num debate que eu estive na Câmara dos Deputados há uns 3 meses atrás? Acho que, não sei se todos sabem, existe no Brasil uma figura do FIP-PDI, que é o Fundo de Investimento e Participações voltados para desenvolvimento e inovação. E esse FIP-PDI já permite um incentivo. E o grande problema do FIP-PDI é que ele precisa de uma definição, de uma regulamentação do MCTI, dizendo o que é empresa inovadora. Alguém aqui sabe me explicar o que é inovação? Porque para cada um de nós é diferente. Como é que vocês estão se debatendo para dizer, olha, o que é inovação? Como é que você vai caracterizar isso para poder pegar esse dinheiro incentivado, não só para essa questão da inovação, como para o próprio FIP-PDI? Na verdade, o que a gente está discutindo é reformular a redação do que é FIP-PDI na lei inteira. Não só, talvez, principalmente suprimindo essa questão de empresa inovadora, mas também tirando aquela obrigatoriedade de você criar uma SPE para fazer isso. Que isso é um gargalo que a gente realmente não acredita que dá para fazer nada com esse tipo de redação. E um outro problema que tem, coincidentemente, na mesma lei, é o Fundo de Infraestrutura, que é na mesma lei e que dá o mesmo incentivo fiscal. Não saiu até hoje nenhum projeto de FIP-PDI. De infraestrutura saíram, vários. Mas por quê? É óbvio. O investidor que olha o incentivo fiscal de um fundo de infraestrutura, que é para construir um prédio, um porto, uma escola, qual que é o risco disso comparado a você fazer um grande investimento em inovação? Então, as discussões que a gente está tendo que tem que ter um diferencial muito mais agressivo se for lidar com o PDI. Bom. Pessoal, a gente está indo aqui para o final. Eu queria fazer umas considerações que, para mim em especial, e eu acho que para vários agentes aqui do ecossistema fomentadores, vou pegar, estou vendo a Maria Rita aqui, o Cássio Anjos do Brasil, a BVCap, a ANPEI, a Amprotec, enfim, as 1001 agências não governamentais. E aí agora botar na turma a FINEP, BNDES, Apex, MDIC, MCTI. Para nós, para mim, ouvir isso daqui é muito bom. Assim, por isso que talvez esse ano foi menos provocador, tá vendo? Olha, o e-mail estava certo. Ano passado a gente deu muita paulada neles. E a verdade é que vieram muitas respostas boas nesse último ano. Então as respostas boas vieram porque eles estão com políticas públicas para cobrir, para melhorar o nível dos nossos empreendedores e a apresentação de bons projetos, para que tenham bons projetos. A gente, para ter a saída que os anjos que estão lá na ponta, lá no comecinho dessa cadeia, eles estão, aqui as políticas que o BNDES, que o Felipe citou do BNDES, para que você tenha as próximas rodadas e não permita que o empreendedor morra e que inclusive tenha saída para a própria empresa, usando aqui o portfólio de empresas que estão ligadas à Apex, ligadas à BNDES. A gente tem como futuro a alteração da legislação para que dê mais segurança para os investidores, para que a gente tenha segurança jurídica no investimento e que tenham mais recursos disponíveis, especialmente com essa questão dos match funds que foram falados aqui pelo Felipe. E a gente ainda tem um reconhecimento de falar, olha, nós já estamos falando. O Felipe disse, olha, já não é mais isolado, a gente fala. A gente só tem que falar mais, reconhecemos, mas a gente já fala. Estamos aqui juntos. Então, eu vou terminar aqui dizendo, primeiro, parabéns.
e eu não terminei assim no ano passado. Então, eu termino esse ano dizendo parabéns, porque realmente é muito bom ouvir o que está sendo feito no gerúndio e o que está por ser feito. E no ano que vem, né, Maria Rita, a gente vê se vai continuar assim ou se a gente vai dar paulada de novo. Posso só fazer um Pô, já comentário? está querendo aqui fazer o merchan. Vamos lá, Marcão. Vai lá, cara. Não, é o seguinte, é que eu acho que o grande sucesso dessas novas ações que a gente vai fazer, e se Deus quiser apresentar no ano que vem, ela depende da gente não fazer, igual muita gente faz, política a 4 portas dentro de gabinete, sem consultar o cliente. Então, assim, o que eu pedi ajuda agora, eu já pedi, eu sei que vocês estão cansados de pedir ajuda de vocês. Eu vou pedir mais uma, assim, que para essas discussões, vocês entram com a BVCap e Anjos nas discussões, ajudando a gente a construir a 4 mãos. Porque toda essa proposta que a gente fez para a lei de inovação, a gente construiu junto com a Campei, CNI, Amprotec, por aí vai. E por isso que saiu bom e consensuado. Então, eu estou pedindo ajuda aqui de vocês para a gente escrever a 4 mãos essas propostas. Não só a MDIC MCTI está envolvido nessa discussão, a gente também fez reunião com o Leonardo, fizemos reuniões com a FINEP, então eles estão juntando as 4 instituições para ir em bloco apresentar isso, e a gente vai começar a discutir isso com vocês. E um outro pedido que eu faço era, quem quiser ser mentor do Inovativa Brasil, quem quiser ser mentor, por favor, manda um e-mail para a gente, que é inovativa@MDIC, M de Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, MDIC.gov.br. E a gente gostaria também de, se você for mentor, quiser disponibilizar algumas horas do seu mês para ajudar os empreendedores nossos, ok. Se não, ou se vocês quiserem fazer mais, você também pode ajudar a gente a preparar os próprios conteúdos. Então, o senhor está convocado a participar de um webinar e montar um curso para a gente. Está errado. Se eu vim dar paulada e estou tomando, estou levando trabalho. Um curso para a gente de aspectos regulatórios para o empreendedor, para startups. E quem tiver interesse, que tenha conhecimento em alguma área específica, setor, seja investidor ou seja empreendedor de sucesso, que queira contribuir com os nossos vídeos, a gente agradece. Porque os nossos vídeos, a gente tem 3 grandes áreas, mas essas 3 grandes áreas a gente vai rodar o ano inteiro, semanalmente a gente lança vídeos com esse pessoal. E a nossa ideia é ter a maior diversidade possível. Porque não é só falar que é validar negócio, mas a gente quer chegar no nível de validar negócio para biotech, para saúde humana. Validar negócio para biotech animal. Validar biotech, por aí vai. É nesse nível de detalhe que a gente precisa de especialistas que entendam desse tema. Então, legal. Por favor, quem tiver interesse, eu agradeço de ajudar a gente. Marcos, Felipe, Alexandre, obrigado demais a vocês, pessoal. Boa conferência a todos. Posso tirar isso aqui?